Eu acho que derrubou a live. Entrei. Sai e entra de novo. Ô, moleque! Meu, Você voltou, cara? cara, caiu tudo aqui, cara. Não sei se foi você, se fui eu. É a Enfim, sua, eu tô normal aqui, cara. A sua internet é pior que a minha, por incrível que pareça. deve ser, cara. Aí, tá vendo? Já vou reclamar na net. Tá vendo? Não dá Eu certo. tava aqui te esperando. E aí, Mano, você tava seguinte, falando. eu não sei o que você ouviu aí. Vamos repetir tudo de novo aí, que eu não sei o que a galera ouviu, né, cara? Que eu tava falando o seguinte, que eu tava falando, meu, quando a gente compra as coisas, a gente reclama que entregou 9 no prazo e um não. E a gente fala, Sim. cara, é obrigação dos caras entregar no prazo, então tava indo nessa linha. E aí eu tava falando que assim, a gente acaba fazendo isso com Deus também, que é obrigação de Deus. Então quando a gente levanta da cama e bate o pé no pezinho no pé da cama, a gente começa a xingar, reclamar da vida. E assim, agradecer que você tá vivo, você não faz, né, cara? Mas assim, reclamar que você bateu o pé, você faz. E aí a gente faz isso por quê? Porque a gente acaba achando que é obrigação de Deus, cara. Então assim, cara, Deus tem obrigação de me deixar vivo, então eu não tenho que agradecer nada. E aí é até nessa linha do que a gente vai bater esse papo hoje aí, que assim, é exatamente sobre isso, né, cara? Que assim, meu, com tanta coisa que tá acontecendo pelo mundo, né, cara? Então assim, corona com mais de 2 milhões de pessoas, 160 mil mortos, e cara, nós estamos aqui vivos, né, cara? Então assim, o mínimo que a gente pode fazer é agradecer. Então assim, é nessa linha que a gente vai bater esse papo. Primeiro que, meu, já não falei, eu sou mal educado, não falei no começo, meu, te agradecer pela força aí, cara, de você, meu, ter vindo aí hoje, que eu sei da sua correria. O Willi é pastor de 2 igrejas, cara, tá numa correria danada, mas meu, você parou esse tempinho aí hoje, e pra estar aqui com a gente hoje aqui, meu, vai ser muito bacana, cara, e a internet não ajudou muito, mas agora Agora vai vai. seguir. É que nem eu falo, meu, eu só trago aqui, cara, eu tô trazendo só meus irmãos aqui, né, cara, e o Willi é um irmão que eu tenho aí, e eu até brinco, né, meu irmão, mas eu não tô trazendo aqui porque é meu irmão. Eu chamei ele pra vir porque tem conteúdo, né, cara, que é que nem eu brinco, falo, meu, pra falar besteira aqui já basta eu, né, cara, então tem que vir um cara aqui pra falar coisa bacana, né, cara, então o Willi é esse cara aí que vai bater esse papo aí com a gente aí sobre gratidão, cara. Bora aí, mano, desenrola daí, manda bala. A gratidão, ela é uma... Na verdade, ela é uma essência pra gente continuar sobrevivendo, né? Isso é uma questão até da psicologia. Se a gente perde a capacidade de ver o que há de bom na vida, a gente também perde a capacidade de viver. E infelizmente, como você vinha destacando aqui, a gente tem uma grande tendência a dar forças para o que há de errado. Então assim, você pode ter passado um dia muito bom. Se alguém te maltratou em algum período do dia, você estraga o dia todo porque alguém fez algo ruim para você em um momento. Você pode ter passado um dia, você foi, voltou, teve sustento, teve teto, mas se um detalhe da sua vida não aconteceu como você imaginava, há uma tendência em nós de estragar tudo que aconteceu de certo. Então essa capacidade de continuar vendo o que há de bom, mesmo nos tempos difíceis, de continuar encontrando bênção mesmo nos períodos de desafios, eu tenho certeza que é essencial para a nossa sobrevivência mesmo, emocional, existencial, de todo tipo. Não, e assim, isso aí, né, cara, isso aí que você falou é muito legal, né, cara, tá até viajando aqui, eu tava pensando nisso durante a semana, cara, que uma vez, cara, a Bianca entrou numa de ficar reclamando da vida. Ela devia ter, hoje ela tem 15 para 16, ela devia ter uns 11, 10, 11, sei lá. E aí ela entrou numa de entrando na adolescência, tudo era ruim, cara, né? Porque é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, e a internet também tá ficando ruim, e começou a reclamar, cara, e reclama.
E aí um dia, cara, eu falei pra Elaine assim, falei, Elaine, hoje ela vai ver o que é ruim. Eu falei, meu, o que você vai fazer? Eu falei, não, fica tranquila, cara. Aí aquelas coisas na minha cabeça que é coisa de maluco, né, cara? Botei ela no carro e falei, vamos dar uma volta. Cara, fui com ela pro meio da Cracolândia, cara. Passei no meio da Cracolândia de carro com ela. Cara, a hora que ela viu a Cracolândia, ela ficou desesperada, né, cara? E ela falou, pai, que isso, que isso, que isso? Eu falei, então, isso é ruim. Então, assim, o que você tem não é ruim. Então, para de reclamar e agradece o que você tem. E assim, cara, depois daquele dia, cara, nunca mais ela entrou numa de, é óbvio, reclama, como eu também reclamo, como todo mundo reclama. Mas assim, ó, o Claudinho tá falando aqui que ele lembra dessa história. Que eu peguei ela e falei, ô Claudinho, você vai ver o que eu vou aprontar com ela, cara. Ela tá reclamando muito da vida, cara. E eu peguei ela, botei no carro e levei. Falei assim, ó, isso é ruim. Então, assim, entro nessa linha do que você falou, que as pessoas, o que acontece? Você tem uma vida ótima, cara. Mas assim, aconteceu alguma coisa com você, você já... Aí, pra quem é mais espirituoso, já entra numa de inferno astral. Ah, tô no meu inferno astral. Cara, foi um negócio errado que deu. Ah, meu signo tá vendo? Tá tudo errado mesmo. Então, assim, as pessoas acabam entrando nessa, né, cara? A gente tem que cuidar muito dessa questão do nosso estado emocional, de manter ainda a gratidão. Porque quando a gente estuda, por exemplo, algumas coisas da questão da psicologia, a gente percebe que um dos caminhos que mais levam a... Você tá me ouvindo bem? Tô sufocando o negócio? Tô, Mas tá bom, tá bom. Tá vendo? A gente percebe que um dos caminhos que mais leva à frustração existencial é quando a gente perde a capacidade de ser grato. Então, assim, tenta olhar diante das circunstâncias difíceis sempre o que há de bom acontecendo, o que há ainda de positivo. A gente tem, infelizmente, essa incapacidade, às vezes, de fazer essa comparação, que nem você falou, né? De perceber que sempre há situação mais difícil, que sempre há desafio maior a ser enfrentado. E eu falava dos psicólogos, né? Eles falam que as pessoas muitas vezes vão para as clínicas porque perdem essa capacidade de enxergar o que há de bom. E um caminho para você reconstruir a sua vida, a sua história, o seu ânimo, é justamente desenvolver a capacidade de olhar o que é de bom, é você fazer alguma coisa boa para alguém, porque há uns momentos também que a gente tem essa necessidade de pedir, de buscar, e a gente também vai caindo para o egoísmo. Então, olhar o que é de bom, fazer coisas boas, isso é um caminho para a gente manter um ânimo mesmo diante dos desafios da vida. Isso é bem importante. Então, tem até uma frase que eu gosto bastante, eu até falei aqui quando tava naquela do cai não cai da internet, eu não sei se quem ouviu ou ouve de novo, que a frase é bacana. Que a frase fala o seguinte, quando você é grato, e, cara, isso é muito legal, assim, cara, se você é grato pelo que você tem, cara, e assim, a gente, às vezes a gente cai nessa, né, cara, e assim, poxa, eu tenho o meu poisazinho, meu carro velho, eu tô com ele ali, mas tá me levando pra tudo que é lugar, cara. Aí eu começo a olhar o carro e falo, poxa, o Willy tem aquele carro legal, né? Pô, se eu tivesse aquele carro do Willy, cara. Então, assim, aí você começa, assim, a não dar valor ao que você tem, porque você entra numa de falar assim, não, aquele lá que é legal, o que eu tenho é ruim. E aí você começa a não valorizar o que você tem, você não é grato pelo que você tem. Em vez de você agradecer o que você tem, você reclama daquilo que você não tem. É uma coisa louca, né, cara? Sim, sim, sim. Isso é uma questão bastante importante para a gente poder manter o nosso ânimo, né? Continuar. E é uma questão que a gente tem que se esforçar para isso, né, cara? Muitas vezes a nossa tendência natural é sempre procurar o negativo, é sempre olhar para o negativo. Então, desenvolver essa capacidade de procurar o que é de positivo, de procurar o que há de vantagem, isso é muito importante para a gente continuar a nossa jornada, para a gente continuar a nossa vida. Até o Carioca tá falando aqui que ele também já fez isso com o filho, de levar a filha no orfanato também, para dar um choque psicológico. Mas é exatamente isso, e assim, cara, quando você começa a buscar isso, até na Bíblia, né, cara, você começa a ver muito disso, né, cara, de pessoas que não eram agradecidas. Óbvio que tem exemplo de pessoas agradecidas, mas tem de quem não é agradecido. Até o que a gente conversou, que é a história dos 10 leprosos, né, cara, que assim, 10 foram curados, cara, só um que voltou, né, cara. E assim, voltou por quê? Porque assim, cara, a maioria é assim mesmo, a maioria das pessoas não agradece pelo que tem, né? Essa história dos 10 leprosos que você tá citando, tá lá em Lucas 17, que Jesus estava indo para algum lugar, né? Isso, E ele encontrou no caminho 10 leprosos. Eles ficaram isso distantes aí.
pedindo para que Jesus tivesse misericórdia deles. E eles não podiam chegar perto, né? Porque a lepra obrigava eles a ficarem afastados. Então eles gritavam de longe, 10 leprosos gritando de longe. Os leprosos eles não tinham vida social, a vida deles era miserável. Porque a lei do Antigo Testamento, ela obrigava você a ficar distante caso você fosse diagnosticado com qualquer tipo de lepra. Então ele mantém eles à distância, eles gritam a Jesus, Jesus fala assim, não, eu vou curar vocês, vai andando lá para o sacerdote. E por que ir para o sacerdote? Porque o sacerdote era quem autorizava a cura, porque pela lei você era afastado da sociedade. Mas se você achasse que fosse curado, tivesse sido curado, você tinha que ir lá para o sacerdote para que ele pudesse te liberar, dizendo, ó, você pode voltar à vida social. E enquanto eles estão indo para o sacerdote, fala que os 10 foram curados. E a questão é que um voltou para prestar gratidão a Deus por aquilo que tem acontecido. É uma história que mostra muito o nosso contexto, porque mostra que Deus ele abençoa, na verdade, muitos, e na verdade Deus abençoa todos. A verdade é que a misericórdia de Deus ela não se manifesta só em quem o busca, a misericórdia de Deus se manifesta sobre todos, sobre todas as pessoas. Sim. Mas poucas pessoas têm vivido uma vida de gratidão, reconhecendo o cuidado e a manutenção de Deus sobre as suas vidas. Isso é bem importante a gente perceber. Então, e assim, vai muito nessa linha mesmo, né, cara? Porque imagina, né, cara, eu brinco que essa história é muito doida, né, cara? Imagina, você, cara, poxa, imagina a situação de Jesus, né, cara? Jesus vai lá, cara, pega 10 caras que estão no limbo e vai lá e, cara, e cura os 10, cara, os 10 são curados, cara. E assim, cara, como é assim, é inimaginável, né? Você falou assim, cara, que absurdo, né? Dos 10 foram curados, os caras tinham uma vida miserável, agora os caras têm direito a, ter uma vida bacana, retornar à sociedade. O que os caras fazem? Cara, linha na pipa, os caras vazam, cara. E aí só um que volta para agradecer Jesus. E aí você fala, cara, que absurdo, né, cara? Mas assim, o engraçado, e assim, é triste, mas é engraçado, né? Que assim, acaba que a gente faz isso todo dia, né, cara? Acaba que a gente entra no time dos 9 todo dia. Toda vez que você começa a murmurar da sua vida, reclamar, você tá jogando no time dos 9, você não tá jogando no time do 1 que é agradecido, né, meu? Eu acho também que esses leprosos que não voltam, talvez represente muito a própria religiosidade dos nossos dias, né? Porque muita gente tem procurado a manifestação abençoadora de Deus. Mas pouca gente tem buscado de fato a Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. É uma questão para a nossa reflexão essa. Quantos tempos lotados, né, de pessoas que querem ser abençoadas e querem ser abençoadas. E quando a gente percebe o Evangelho, o que Cristo quer é um relacionamento com a gente. Porque se você tomar cuidado, se a gente perceber com cuidado essa história, aliás, toda a história da Bíblia, ela sempre é a nossa história. Então, quando você fala de 10 leprosos, é a nossa história, porque eles tinham uma doença incurável, algo que ninguém poderia ajudar. Todos nós, toda a humanidade tem um problema incurável que é o pecado. Ninguém podia fazer por si mesmo a cura. Aí Jesus vem na cruz, manifesta a nossa cura, manifesta a salvação, libertação. Agora a questão é, depois de tudo que Deus fez por nós, quem tem vivido uma vida de gratidão? Quem tem voltado para Ele, para viver para Ele? Porque quando a gente olha para a vida do reino de Deus, a gente percebe que a vida, tudo que a gente faz é uma manifestação de gratidão. A gente não está numa jogada de troca. Eu vou trazer minha oferta para que Deus me abençoe. Eu vou guardar os mandamentos para ir para o céu. A gente guarda porque Deus nos salvou. É sempre uma resposta àquilo que Deus tem feito por nós e não um caminho para alcançar a bênção. Então tudo no reino de Deus, principalmente quando se trata de reino de Deus, no relacionamento com Deus, é sempre uma resposta porque Deus já fez e tem feito por nós. Assim, o que você falou de templo cheio, eu acho muito legal, né, cara? Que esses dias eu tava vendo uma dessas frases de Facebook, eu achei legal a frase. Que ela falava o seguinte, que assim, o que mais tem hoje são templos cheios de pessoas vazias. Então, assim, é muito doido isso aí, né, cara? Que é exatamente isso que você falou, que assim, nem todos estão dispostos a viver essa vida, né, cara? É óbvio que assim, você vai ter deslize, você vai ter falha, porque nós somos assim, né? A nossa origem, ela é pecaminosa, né, cara? Mas assim, você tem que buscar isso, né? Você tem que buscar viver uma vida de adoração e uma vida de ser grato a Deus por tudo que aconteceu, por tudo que Ele fez, né, cara? Sim. É bem interessante que a gente perceber no Evangelho
que tudo só faz sentido se vier de um sentimento de gratidão. A gente vive esse tempo de gratidão a Deus. Então, como eu dizia, a obediência ela é um reflexo da nossa gratidão. A nossa dedicação é um caminho para buscar, para manifestar, quando a gente entende o que aconteceu na cruz. Né? Quando a gente entende o que Cristo fez por nós, apesar de nós, não existe nada em nós que justifique o que Deus fez por nós na cruz. E a partir do momento que eu entendo o que Cristo fez por mim, é impossível que eu não queira viver uma vida de gratidão. Esse é o caminho que o Evangelho dá para a gente. Então, o nosso louvor passa pela nossa gratidão, pela nossa satisfação existencial, por esse sentimento de amor a Deus, pelo amor que Ele já manifestou. Então, a gratidão ela tem que fazer parte da nossa caminhada, né? Quando a gente entende o que Deus tem feito por nós, por sua bondade e graça. Não, e aí a hora que a gente começa a caminhar um pouquinho na Bíblia, você vai achando um monte de história, né, cara? A hora que você pega, que eu sempre falo que assim, eu sempre brinco com o Elano que falo assim, cara, Deus realmente é misericordioso, é bondoso, porque assim, cara, a história da fuga do Egito, cara, do povo de Deus saindo do Egito, tá ouvindo aí? Que cortou aqui. Tá ouvindo aí, mano? Tô. Ixi, acho que tá pipocando. Vamos ver se volta. Voltou? Então beleza, então vamos lá. O que eu tô falando é o seguinte, que a hora que o povo sai do Egito, né, cara, é mó barato, que assim, os caras estão lá, são escravos, e assim, o negócio tá feio pro lado deles, cara, aí vem, sai do Egito. E assim, os caras passam 40 anos, cara, reclamando, cara. Então, assim, e tem hora que os caras falam, pô, se era pra ficar aqui com fome, cara, pra que você me tirou de lá? Deixaram você escravo, cara. Olha que loucura, né? Que assim, a que ponto chega a ingratidão, né, cara? Aí começa a vir maná. Mas não tem uma carninha, cara? Pô, queria fazer meu churrasquinho, né, cara? Aí não tem carne. Pô, cara, cara, tem comida caindo do céu, cara, e você tá reclamando da vida. E assim, é exatamente isso. Eu até brinco, falo, cara, coitado de Moisés, né, cara? De ouvir esse bando de gente murmurando na cabeça dele esse tempo todo, né, cara? E é exatamente isso que, assim, como a gente é ingrato, né, cara? Sim, sim. Eu acho que nesse tempo que a gente tem vivido, onde a crise se intensifica na nossa mente, no nosso coração, com todo o coração olhar para o que há de bom nesse tempo, sabe? Porque assim, você tem um teto para voltar, graças a Deus por isso. Você está tendo comida na mesa, graças a Deus por isso. Você está com seus filhos em casa, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu acho que buscar, diante dos desafios, que nem eu te disse, às vezes a gente tem um bom dia, né? E você tem um momento difícil. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu preguei na igreja esses dias, acho que foi sábado passado. Eu prego sábado de manhã, a gente está fazendo as lives. E normalmente eu vou lá para outra igreja à tarde pregar também na live. Eu preguei, foi um momento abençoado, Deus ajudou, eu estava sendo contente. Eu saí da igreja, fui fazer uma curvinha ali, um cara do nada me xingou de coisas horríveis e tal. E aquilo me afetou de uma forma negativa, que quando eu cheguei na outra igreja eu não estava bem. Aí eu tive que sentar um tempo no canto, orar a Deus, falar com Deus, porque eu falei, poxa vida, tive uma boa manhã. A gente está aqui numa transmissão ao vivo, tanto de coisa ruim que acontece, cai a transmissão, diz, ok, eu fiz uma transmissão ao vivo, não travou, não deu problema, o pessoal entendeu, quem quis assistir, assistiu, e eu joguei tudo isso fora porque alguém no trânsito me xingou, me chateou e eu estava quebrado já. Então assim, infelizmente, a gente tem essa fraqueza, né, de deixar com que uma notícia ruim tire de nós toda a capacidade de ver o que é de bom. Que há de bom. E eu precisei ficar um tempo na outra igreja, sentado num canto, orando, me concentrando, para poder me recompor, para voltar ao ânimo de novo, para poder continuar pregando. Então, assim, nesses momentos de crise... Dá aquela quebrada, né? Deu uma quebrada, cara. Assim, no caminho de lá, eu fui assim, abatido, né? E eu parei e veio, e hoje eu tento fazer esse exercício. Em meio às coisas negativas de um dia, pensar em tudo aquilo de positivo que aconteceu. Pensar em todas as bênçãos, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, tentar olhar para as coisas boas e coerentes que ainda estão acontecendo é muito importante para que a gente tenha uma saúde de coração e de mente, mesmo diante desses desafios, né? E aqui o Bigu falou aqui o seguinte, ó, acho que não se deve fazer as coisas somente pensando
pensando em estou agradando a Deus, mas sim fazer agradando o próximo e pensando em uma sociedade melhor, em um mundo melhor e ajudar o próximo. Aí, Bigo, o Willi é o especialista aí, mas assim, cara, se você faz as coisas de coração, querendo agradar a Deus, cara, é impossível você agradar a Deus não ajudando o seu próximo, cara. É impossível você querer agradar a Deus de coração, você não pensando em ajudar o próximo para você ter uma sociedade melhor. Então, assim, a partir do momento que você faz de coração, querendo agradar a Deus, isso já está no pacote de você ajudar o próximo, você ter uma sociedade melhor. Ô, Willi, mas responde o Bigu aí, cara, essa pergunta dele. Na verdade, é que a gente fala em agradar a Deus e dá a impressão que a gente está falando só de um relacionamento de ficar ali o tempo todo diante de Deus, né? Mas a Bíblia fala que é impossível você amar a Deus sem amar o próximo. Uma coisa não está desvinculada da outra, né? O amor, ele abrange todas essas partes. Então, agradar a Deus, viver uma vida de santidade ou coisas desse tipo tem muito a ver com a nossa vida comum. Agradar a Deus é você, no que você faz, fazer um bom serviço. Você vende carro, dê o melhor, seja honesto. Você trabalha na área da saúde, faça o melhor. Todas as vezes que você dá o melhor para Deus, e ao mesmo tempo é natural que você vai acabar abençoando o próximo, ajudando o próximo. Uma coisa não está desvinculada da outra, né? É impossível que agradar a Deus já seja tá no abençoar o pacote, próximo. né? Quando você... Já está no pacote, né? Já tá no pacote, né? E aí, cara, é que nem eu falo, né, que assim, tem uma passagem que eu acho muito legal na Bíblia, que é a hora que fala do milagre, né, cara? Que assim, Jesus tem lá 5.000 pessoas para ser alimentada, né, cara? E aí ele fala para os discípulos, o que tem aí, né, cara? Vamos dar de comer para esse pessoal, né, cara? E aí os discípulos falam, mestre, temos 5 pães e 2 peixes, cara. E aí é mó barato, né? Que é que nem eu falo, assim, gratidão vai muito... Eu gosto muito dessa passagem quando a gente fala de gratidão, né? Porque ali é exatamente o sentido de gratidão, né? O que Jesus faz, né, cara? Jesus não pega e põe a mão na cabeça e fala, eu não tenho nada, eu tinha que ter 5.000 pães e só tem 5 pães e 2 peixes. Cara, ele pega e agradece. E a hora que ele agradece, cara, tudo se abre, né, cara? Assim, é o pão que começa a multiplicar e, assim, sobra comida para todo mundo. Então, assim, isso é legal, porque, assim, gratidão é isso, né, cara? É você olhar e falar assim, cara, eu tenho isso aqui. Pô, é pouco, mas, cara, graças a Deus, cara. Eu sou grato por isso que eu tenho. Não é muito, não é muito. Seria legal se fosse maior, sim. E aí entra na linha daquela frase que eu até falei no comecinho, que é assim, quando você é grato pelo que você tem, Deus te manda aquilo que você não tem, né, cara? Que é aquilo que você precisa, né? Sim, verdade. É até legal você ter citado essa questão do milagre dos pães e peixes, porque ali Jesus sabe o que eles tinham, né? E Jesus mesmo assim ajuda eles a enxergar o que tem. Então é uma maneira de Jesus despertar o positivo neles. Não é que a gente não tem nada, a gente tem pouco, mas a gente tem, né? E a partir do que tem, dá para trazer sustento para todo mundo. É uma questão para a gente refletir, né? É uma questão de que Jesus ele poderia simplesmente ter feito um milagre sem despertar a consciência das pessoas. Mas ele faz questão de fazer com que as pessoas trabalhem juntos, que as pessoas acreditam que o pouco que tem é capaz de sustentar muito. É legal a gente perceber Jesus trabalhando a nossa mente dessa forma, né? Trazendo a gente para olhar o que tem ainda, o que ainda é capaz de fazer, o que pode se transformar em alimento. Então, porque assim, eu acho muito bacana isso aí, porque assim, é o que você falou, ele poderia muito bem lá, cara, Jesus é Jesus, né, cara? Ele poderia muito lá e dar um toque ali e virar tudo. Mas o que ele faz? Não, ele faz essa questão assim, é bem pedagógico, né? Então ele vai lá e fala assim, não, o que você tem? Tem isso, então com isso nós vamos alimentar todo mundo. Então assim, se a gente para refletir nisso, tem uma lição de gratidão aí gigantesca, né, cara? Tem uma lição de gratidão muito grande aí. Eu acho também a gente pensar que esses momentos que desafiam a gente, como esse momento que a gente está vivendo agora, eles são capazes de produzir muitas coisas boas em nós. Por exemplo, você um dia pegou sua filha para mostrar o que é ter uma vida de falta de privilégio. E a gente perdeu algumas coisas nesse tempo, né? E isso faz a gente refletir. Até, acho que eu fiz um vídeo, um texto, alguma coisa que eu fiz um tempo atrás, que esse é um tempo bom para a gente valorizar o que a gente não tem, por exemplo. Por exemplo, você não pode ter contato físico. Mas quantas vezes quando a gente estava naquele momento de contato físico, a gente não fez? Quando a gente podia abraçar, quando a gente podia beijar, quantas vezes a gente podia ir a um culto, a uma celebração, a um momento de busca, a gente não foi, simplesmente porque não foi.
Então, pensar que até os momentos ruins e difíceis podem surgir em nós algum tipo de gratidão, de manifestação de gratidão. Porque eles estão produzindo coisas boas, eles estão produzindo coisas legais em nós. Isso é importante a gente perceber. Então, isso é fantástico, né, cara? Porque assim, eu tava falando disso com a Elaine, acho que foi hoje de manhã, ontem de manhã, não lembro, já tô perdido com esse negócio de quarentena. Que era exatamente isso, que assim, do que eu sinto falta, né, cara? Então, assim, cara, é o que você falou, eu sinto muita falta, eu brinquei com a Elaine, meu, eu sinto falta de gente, cara. Eu sinto falta de, assim, das pessoas, porque assim, eu até brinquei, falei, cara, eu tô há quase 40 dias em casa, cara, então assim, pra dizer que eu não vi ninguém, eu vi minha mãe pela janela do carro, que parei o carro na porta da casa dela, entreguei um negócio, ela me entregou outro e fui embora. Então assim, é um negócio cruel, né, cara? E assim, você pensar que, assim, cara, eu tinha tudo isso, e assim, cara, quantas vezes eu ia na casa da minha mãe? Eu ia uma vez por mês, e assim, só, meu, que loucura, né, cara? E aqui eu tô falando da minha mãe, mas assim, isso tem um monte de exemplo, né, cara? Então, assim, é o que a gente falou, e assim, mas tem coisas boas surgindo aí também, né? Eu tava até comentando numa outra live aí, que assim, eu tava aqui no prédio, eu tava chegando na garagem, e aí tinha um bilhete de uma menininha, de uma criança, pela letra, né? E ela falando, ela falou assim, olha, vocês são idosos, se precisarem de alguma coisa, eu sou a fulana do 8º andar, apartamento tal, 8º andar. Então, só assim, olha que legal, né, cara, que assim, as pessoas também têm despertado coisas boas, né? Ao mesmo tempo que as pessoas não estão nem aí pra ninguém, tá todo mundo, mas assim, começou a gerar uma onda bacana aí, né, cara? Sim, eu fico observando a tentativa de algumas pessoas de tornar esse momento melhor. Eu acho bem interessante também. Eu vejo se... Você mora em prédio ou não? Em Mora? prédio. Não sei se você acompanha esse pessoal tentando tocar uma música da varanda, tentando fazer alguma coisa legal, assim, nessa Oh, atitude de legal. trazer um alívio, né? Eu acho tão interessante porque é um momento da gente mostrar também, não só se preocupar com a nossa situação, mas de pensar como a gente pode cooperar para esse momento de crise que a gente está vivendo. Né? O que eu posso fazer? No que eu posso me doar? Em que eu posso trazer alívio? Mas, como eu disse no começo, um dos caminhos mais importantes que a gente tem para encontrar alívio à nossa vida, à nossa angústia, é fazer alguma coisa por alguém. É provado que as pessoas que mais se doam, que mais fazem, são as mais felizes. Por incrível que pareça. E as que mais esperam do outro são as mais infelizes. Elas sempre estarão insatisfeitas. Então, assim, você ter esse sentimento de querer fazer num tempo de crise, de querer abençoar alguém. A gente tem alguns profissionais que não tem essa pausa que a gente tem, né? De poder se esconder dentro de casa. Mas, assim, quem está nesse momento na área de saúde, atuando, socorrendo, acolhendo, essas pessoas não têm tempo para ficar triste, cara. Essas pessoas estão se doando, essas pessoas estão se entregando. Então eu penso na minha vida, como eu posso servir nesse tempo, sabe? Eu acho que é um dos caminhos para a gente cuidar da nossa gratidão, né? Da gente continuar vendo que nós somos beneficiados, que nós temos privilégios na vida. Isso é bem legal. Fazer por alguém, né? Aí tem até um comentário do Carioca aqui que ele fala o seguinte: primeiro agradecimento a Deus é saber que ele não desistiu de ninguém. E assim, é fato, né, cara? Se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa é por conta disso, né, cara? Por conta que ele não desistiu de ninguém, né, cara? Então, assim, seria muito mais fácil falar, meu, cada um por si, né, cara? E não, ele vai lá e não desiste de ninguém, né? A gente até comenta que esse é um tempo que a gente está vivendo de viver a fé na prática, né? Porque a gente fala que a gente confia em Deus, a gente fala que Deus está no controle, e de repente a gente é pego por uma situação como essa que a gente tem que falar na prática. Eu confio em Deus, eu confio que Deus ainda continua no controle, eu confio que Ele vai me sustentar, eu confio que Ele vai... E Ele tem de fato ajudado e vai continuar ajudando. Mas é bem interessante a gente perceber que é um desafio desses nesse momento, né? De continuar nesse momento mostrando que a gente acredita em Deus, que a gente confia, que Ele está cuidando da gente. O comentário dele é bem coerente. Aí, você tá com moral, Carioca. E aqui eu até tava pensando em alguns exemplos de gratidão, né, cara? A hora que você pega José, né, cara? José é um cara que, assim, meu, o cara tinha tudo pra ser um ingrato, um revoltado. E, assim, José faz exatamente o caminho inverso, né, cara? Porque, assim, ele é um cara grato, né? Ele é um cara grato a Deus, né? Assim, como ser grato a Deus
sendo, cara, o cara foi jogado num buraco para morrer, depois foi vendido como escravo, e sempre que as coisas iam dando certo na vida de José, José, puf, tinha um tombo. Aí José tá lá tá bem no palácio, o que acontece? A esposa do governador fala, não, ele tentou me assediar, traduzindo aqui para os tempos modernos, né? E aí o que acontece? O cara vai pra prisão. Fala, meu, o cara tava bem lá, né, cara? Vai pra prisão. Chega na prisão, fala, meu, não tem jeito, cara, você vai ficar aí um tempo. Aí ele fala pro copeiro, fala, meu, seguinte, cara, ó, eu tô traduzindo aqui pra você esse som, a hora que você for pra lá, lembra de mim, cara. Meu, o cara vai pra lá e não tá nem aí pra José, né? A gratidão dele por José esquece, né, cara? Ele segue a vida dele. E aí mais pra frente, José tem a oportunidade de ir lá, cara, de falar desse sonho pro faraó, e aí, assim, a vida de José muda, né, cara? Então, assim, ver como a gratidão, né, cara? Porque, assim, se José tivesse se revoltado lá no passado, ele não ia chegar onde ele chegou, né, cara? Ia ajudar tanta gente a fazer tudo aquilo que ele fez, né? Eu acho bem interessante a gente olhar para histórias como a de José e perceber que o que mantém ele em gratidão em meio a tudo isso é a relação dele com Deus. Porque você vê o José preso, ele é crente. Você vê o José livre, ele é crente. Você vê o José como imperador do Egito, ele continua sendo crente em Deus. Então, um dos caminhos para a gente conseguir manter um ânimo e gratidão é manter essa relação com Deus. Deus é quem sustenta até o nosso coração e a nossa consciência nos momentos difíceis que a gente passa. Então, eu acho que essa é a pegada de José. Você perceber que em todas as fases, nas boas e nas ruins, ele continuava sendo fiel a Deus, nas provações, ele continuava sendo fiel a Deus, nas tentações, né? Como no caso da mulher do Potifar, ele continuava sendo fiel a Deus. E a gente percebe que Deus ele foi capaz de sustentá-lo em cada fase, em cada momento. Assim, porque isso é muito legal, né? Porque, assim, cara, você ser grato, a gente está falando aqui de gratidão, mas assim, não é algo fácil, né, cara? E assim, gratidão é exercício, né, cara? Você tem que praticar todo dia, né? Porque senão, a hora que você vê, você já virou o ingrato da vida. Até eu mandei no WhatsApp, não sei se todo mundo recebeu, a foto de um homem ajudando uma mulher a carregar uma sacola, né, cara? E aí, assim, isso acontece muito com a gente. Você tá no trânsito, você dá passagem pra pessoa, o que você espera? A pessoa fazer obrigado. E o cara pega e vai embora. E você fica bravo, você fala, meu, brincadeira, né, cara? Olha que ingrato, cara. E assim, e aí você chega em casa, você faz a mesma coisa, cara. Assim, você vai no posto de gasolina, você abastece, você fala obrigado pro frentista, cara. Então assim, aqui a gente tá focando muito nessa gratidão a Deus, né? Mas assim, gratidão, cara, é você ser uma pessoa grata, né, cara? E você ser grato isso na sua vida com Deus, obviamente, e assim, na sua vida secular também, né, cara? Não, mas na verdade a gente acaba entrando nessa questão de ser grato a Deus, né? Mas eu até comecei falando que esse é um caminho da psicologia para tratamento da gente, tratamento de pessoas que não estão bem. Eu estava lendo um artigo de um psicólogo dizendo que ele trata as pessoas, dizendo, quando você sair daqui, faz uma lista de coisas boas que você pode fazer hoje. Então assim, saiu daqui, viu alguém querendo atravessar na faixa de pedestre, para a pessoa. Foi atendido pelo frentista do posto, mostre gratidão a ele, seja gentil com ele. Chegou em casa, faça bons gestos, mesmo que seja de bobagem, leva qualquer coisa para tua esposa quando você chegar em casa. E é provado que depois de uma semana você fazendo bons gestos, tendo gestos de gratidão, você tem um ânimo. Você mesmo é afetado por isso. Quando você faz o bem, você é afetado por isso. Então é um caminho bem interessante para a gente buscar fazer coisas boas, né? Tentar acertar o alvo naquilo que é bom, fazer por alguém, isso traz sustento para a gente, isso traz forças, né? Isso é bem importante. Isso é bem isso mesmo, né, cara? Porque assim, quantas vezes, acho que todo mundo já passou por isso, né? De você fazer uma coisa boa para alguém e assim, você está fazendo bem para aquela pessoa, mas você é tão impactado positivamente que você fica mais feliz do que aquela pessoa que recebeu o favor seu, né, cara? Exatamente. Então assim, isso é muito legal. Quando você começa a fazer coisas boas, você começa a ter a gratidão no seu dia a dia, você é o que você falou, você acaba sendo impactado, né? Tinha um rapaz numa igreja que eu fiz parte, ele passou por um período de depressão. E o médico dele orientou a virar como chama quando você é esse palhaço no hospital do câncer, sabe? Que faz essa interação de fantasiar, de ir lá. E tem um curso para você participar disso.
E ele entrou no Hospital do Câncer. Fizemos uma live sobre isso. Fizemos uma live sobre isso semana passada. Com o Leandro, que ele é isso aí, é palhaço do amor, palhaço da... Muito legal, cara. E ele entrou nesse negócio, não sei se ele ainda é até hoje. E foi o caminho da cura dele, você acredita? Da cura da psique dele. Foi entrar nesse negócio e começar a se doar. E outra coisa, ele também teve um comparativo de que existem pessoas sofrendo muito mais do que a gente pensa. Às vezes o nosso egoísmo, essa natureza fechada em nós mesmos, faz com que a gente não tenha percepção do quanto a gente é privilegiado na vida, né? Aí ele falou, quando ele viu aquele contexto do que é realmente uma luta, e ele se doou para ajudar, ele falou que a cura veio sobre ele. E ele foi renovado nesse período que ele se doava. Então doar-se é uma coisa muito importante. É exatamente isso, né, cara? Que assim, você é o que a gente falou, né? Que assim, e o Leandro fala isso, que o Leandro é da ONG do Palhaço do Amor, ele fala exatamente isso. Que ele fala que ele escolheu ser feliz fazendo os outros felizes. Olha que coisa louca, né? Então, assim, que é exatamente isso, dessa história que você falou, né? Que assim, a pessoa se curou quando ela começou a fazer o bem, né? Quando ela começou a praticar bons atos, né, cara? Então isso é muito legal, né, meu? Sim, é bem interessante. É interessante também que lidando com gente, com igreja, a gente percebe que existem pessoas que têm uma disposição muito grande também a se doar, sabe? A fazer gratuitamente, que não exigem muito. Os que menos exigem, os que mais se doam, mesmo dentro de um contexto de uma igreja, de uma comunidade, normalmente são as pessoas mais saudáveis espiritualmente e psicologicamente também. Então isso é bem legal da gente perceber, né? Que doar-se é um caminho para a felicidade, que ter um coração grato é um caminho para a felicidade. Eu me coloco muito a pensar se nesse tempo a gente tem gerado corações de gratidão ou se a gente tem gerado mais um coração de petição, né? De a gente precisa, a gente quer. Como que a gente tem se colocado? Se essa geração é uma geração que tem mais vontade de doar-se ou se essa geração é uma geração que tem mais vontade de pedir, de querer, de exigir. Isso é uma coisa para a gente pensar até sobre nós mesmos, né? Como a gente tem se posicionado na vida. Porque não tem jeito, né, cara? Você sempre pede mais do que você agradece. Você esquece de agradecer o que você tem, mas de pedir aquilo que você deseja, você não esquece, né? Então, assim, isso é muito legal, né? Isso que você falou, que assim, que tipo de geração nós estamos sendo, né, cara? Porque é exatamente isso, que você acaba pedindo muita coisa, né, cara? Então você pede. E, cara, e o que você tem, né, cara? Então, o que você tem, você entra naquilo que a gente falou no começo, que assim, isso é obrigação de Deus, né, cara? Então, assim, me dá isso é obrigação de Deus, e assim, não é assim, né, cara? Não é esse o caminho. A ideia é que a gente aprenda a compartilhar e a se doar cada dia mais, e esse é um caminho para se manter saudável e para que a gente ainda tenha gratidão nessa vida. Com certeza esse é um caminho. Eu tava até lembrando aqui de algumas coisas, assim, cara, gratidão é um negócio que é muito engraçado, né, cara? Porque se você não é uma pessoa agradecida, cara, você já se programa para reclamar, né, cara? Você vive programado para murmurar, né? Então, assim, cara, aconteceu uma coisa boa, mas você vai ver o lado ruim, né, cara? Então, assim, isso é muito legal. Muito legal não, é triste, mas assim, o exemplo é bacana, que assim, é que nem eu falo, né, cara, que assim, quem nunca fez alguma coisa com má vontade, né? Eu até brinco, espero que minha mãe não esteja me ouvindo aí. Mas assim, muitas vezes sua mãe pede, vai lá e busca um sal ali no armário. Você vai lá buscar o sal, açúcar, o leite, sei lá o quê, mas se você já vai com uma má vontade, você já vai só murmurando, cara, que a hora que você abre, você nem vê, cara. Não sei. E realmente, você não tá vendo ali. Você olha e você não enxerga, porque assim, isso acontece com a gente, né? Quando você se predispõe a ver coisas ruins, cara, você acaba, quando você vê algo bom na sua frente, você não reconhece. Então, assim, é a história do leite, da carne, do sal, sei lá. A hora que você abre o armário, você fala, não tá aqui. Aí sua mãe fala, não tá aqui? Para de brincadeira. Eu falo, não tá. Aí ela vem lá e fala, aqui, ó, tá na sua frente. É verdade. E assim, é muito isso, né, que a gente acaba o quê?
você acaba já saindo predisposto a tá tudo ruim na minha vida, tudo ruim na minha vida, tudo ruim na minha vida. E, cara, o mais importante que você levantou, você nem tá vendo. Porque tá na sua frente, tá na sua cara e você não vê. Você só tá vendo que tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E você não vê o que tá bom, né? E uma coisa também que é difícil na nossa natureza é que a gente faz o bem, mas no fundo há uma vontade de buscar uma recompensa. Você já percebeu? A gente percebe isso, né? Então você faz o bem, mas há sempre uma expectativa de que alguém corresponda ao bem que você faz. Se a gente conseguisse, quanto mais a gente consegue se anular disso, né, de querer ver algo depois. Mas a nossa natureza, ela é assim. A gente faz o bem, mas no fundo, a gente tem uma expectativa de que alguém reconheça o que a gente fez. Então você doa, mas você espera que a pessoa tenha uma gratidão por aquilo que você doou. No fundo, a gente tem isso. A busca pelo reconhecimento, a busca pela recompensa de alguma forma, né? Difícil a gente fazer alguma coisa neutra nessa vida. É muito difícil isso. Então, quando a gente consegue fazer e quando a gente consegue, quanto mais se neutralizar, buscando recompensa, buscando reconhecimento, o Instagram ele até tirou aquele esqueminha de mostrar quantas curtidas você tinha, não tirou? Eu não sou muito do Instagram. Porque era uma competição, Sim. não é? A gente vê Tirou. uma competição, então você coloca ali, Sim. você está ali olhando quantas pessoas me curtiram, quantas pessoas foram comigo. Então você faz uma coisa legal e no fundo representa o que nós somos, né? Então eu acho que isso também bagunça muito a nossa capacidade de ser grato, de ser feliz. Essa ideia de fazer o bem também esperando uma recompensa. Que alguém reconheça o seu trabalho, que alguém veja o que você fez. Fazer gratuitamente, fazer por amor, fazer por doação, é um caminho bem interessante também para a gente encontrar felicidade e satisfação, né? A gente falou disso com o Marquinhos, né, cara? Que o Marquinhos estava falando exatamente isso, que assim, o ser humano ele é assim, ele faz, mas no fundo ele tá esperando uma troca, né? E aí quando ele tava falando da África, né, cara, que a hora que você vai pra África, cara, você só dá, porque você sabe que dali você não vai receber, né? Então assim, esse sentimento é muito legal, porque é um sentimento que normalmente a gente não tem, né? Isso, exatamente. Isso, na verdade, vem da nossa natureza corrompida, né? A gente não consegue fazer nada de graça mais. No fundo, até o bem que a gente faz tem um pouquinho de vaidade, tem um pouquinho de busca por reconhecimento. É por isso que o Evangelho ele tem uma obra bem interessante na nossa vida, né? Que é fazer a gente começar a corresponder a Deus, a fazer o bem para o próximo, sabendo que a gente já foi amado, né? Que a gente já foi acolhido, mesmo não tendo razões em nós que justificam o amor de Deus por nós. Quando a gente entende essa graça de Deus, essa bondade de Deus, a gente tem uma motivação muito coerente para poder continuar fazendo o bem, para poder fazer de graça, de fato, sabendo que a gente recebe de graça. A Bíblia fala de graça recebeste, de graça dai, né? Então, já que você recebeu sem ter mérito nenhum em si, Só dá. aprenda com Deus também a corresponder a essa bênção, a essa bondade também, fazendo de graça, fazendo de coração. Isso é bem legal. É aquilo, né, cara? Que assim, tem um ditado popular aí que fala o seguinte, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né, cara? Então, assim, a gente às vezes foge disso, né? Você faz o bem, mas você faz o bem olhando pra quem pra ter algo em troca, né? Então, isso vai muito na linha do que você tá falando. Mano, estamos caminhando pro fim aí, já falta 3 minutinhos. Fala alguma coisa aí pra gente encerrar aí, que manda daí que depois eu já pra gente finalizar. Eu acho muito importante nesse tempo, como a gente disse desde o começo, que a gente não perca a capacidade de olhar para as coisas boas que a gente tem vivido. É um tempo de crise, é um tempo de dificuldade, talvez piore, passou uma moto aqui, talvez piore, mas eu tenho certeza que em meio a tudo isso a gente tem muita razão para ter gratidão. Então eu acho que nesse período que a gente está vivendo, abrir mais os nossos olhos e perceber os privilégios que a gente ainda tem em casa, que a gente tem na vida, é uma maneira da gente manter a nossa sanidade, né? Da gente manter a mente saudável, o coração saudável. Então, olhar com gratidão, tentar se manifestar fazendo bem também nesse tempo, não ficar só na expectativa, mas o que a gente pode fazer para servir? O que a gente pode fazer para fazer o bem nesse tempo? Porque isso é cura para a gente mesmo. Quando a gente estende a mão, não há dúvida de que as mãos já estão estendidas sobre nós. Isso é muito importante para a gente.
Mano, pra finalizar aqui, meu, obrigado. Valeu, sei da Valeu, sua cara. correria aí, valeu a força. Eu vi um comentário do Grilo colocou aqui que a resenha que a gente tem aqui é aquilo, Grilo. Aqui é um bate-papo, cara. Eu brinco que não. Cara, é tudo caseiro, a internet cai, aqui é a vida como ela é, cara. Então e exatamente isso, assim, cara, nosso objetivo é exatamente esse, cara. É passar um pouquinho algumas coisas para as pessoas, para as pessoas terem isso dentro de si, né? E hoje a gente tá falando de gratidão, né, cara, assim, cara, é o que o Willi falou em alguma parte aí, que é o seguinte, cara, você não consegue ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, sem você ter um sentimento de gratidão, se você ser uma pessoa grata, né, cara? Então é exatamente isso. E aí o Bigu falou de sociedade, de amar o próximo, e vai muito nessa linha, né, cara, que assim, se você tá alinhado com Deus, cara, se tem um relacionamento com Deus, cara, você é impossível. Eu digo que é impossível isso tranquilamente, cara. Que assim, é impossível você não amar o próximo, né, cara? É impossível você não fazer o bem para o seu próximo. Então, assim, é impossível você não querer uma sociedade melhor, né, cara? Então, assim, uma coisa tá ligada com a outra. Então, assim, é por isso que a gente bate aqui, assim, apesar, a gente sempre traz alguns temas aqui, eu trago alguns temas doidos aqui, mas a ideia é exatamente essa, é a gente trazer isso para o nosso contexto também do nosso relacionamento com Deus. Porque no final de tudo, cara, o que conta é isso, é relacionamento com Deus, né, cara? Então, assim, nesse tempo difícil que a gente está agora, cara, não é fácil ficar em casa, é emprego, é gente que tá perdendo emprego, quem não tá perdendo emprego tá perdendo a saúde, então, assim, tem um clima tenso aí, né, cara? É o que a gente conversou ontem, que, assim, é um tempo que a gente nunca viveu isso, né, cara? Então, assim, a gente não tem uma história que fala, então, mas antigamente a gente fazia desse jeito. Não tem, cara. Assim, é algo que a gente não tem o que fazer, né, cara? Porque, assim, é algo novo que tá todo mundo aprendendo. E, assim, qual a melhor forma de aprender, cara? É aprender junto. Então, assim, é tendo essa gratidão, é tendo esse relacionamento com Deus, que você tendo esse relacionamento, você vai conseguir o outro lado. Então, é isso aí, assim, cara. Terça não, essa semana vai ser na quinta-feira a próxima live. O William, eu sei que ele não manja muito de Instagram, mas depois eu mando para ele o link no YouTube. A gente vai falar sobre o filme do Milagre da Cela 7. Assistiu o filme? Não. Bom, filmaço. O Milagre da Cela 7. Tá no Netflix, é top. Só que é o seguinte, Milagre da Cela 7, só que é o seguinte, já vai com o lencinho, cara. Já vai pra chorar, porque o negócio o filme é tenso. Eu não sou mole que nem você não, cara. Quem assiste não chora, cara. Meu, abraço pra todo mundo. Eu louco, aqui é, faca na caveira, cara. Mano, obrigado, tamo junto. Vamos falando aí. Deus te abençoe, valeu. Pessoal, valeu, tamo junto. Beijo pra todos.